Ministra na vida dos teus filhos agora, queremos ouvir a tua palavra, que nós possamos receber a boa palavra, que nós possamos, meu Senhor, ser instruídos pela boa palavra e que nós possamos abrir os nossos corações, meu Senhor, para serem instruídos por esta boa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nosso irmão Ayrton está com a oportunidade aí de trazer a palavra. Amém. Amém, querido. Graças e paz. Que possamos nessa noite trazer uma palavra inspirada por Deus, né? Trazer uma palavra que possa alimentar o nosso espírito, rejuvenescer a nossa fé e a nossa esperança, né? Que nós não temos outro bem maior a não ser essa graça de Deus, né? E temos que ser bem sucintos, né? O tempo é breve, e eu gostaria logo, se você tivesse aí uma Bíblia, para poder acompanhar a leitura, eu trouxe uma mensagem nessa noite, né? No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, são dois textos, né? Mas a mensagem que eu trago hoje, o título é o seguinte: qual a fé que impressiona Jesus? Né? Qual é a fé que impressiona Jesus? Então, a gente vai ler duas referências bíblicas para a gente desenvolver esse tema. A primeira está em Marcos 2, do 1 ao 12, e a segunda referência está em Mateus 8, do 5 ao 13. Vamos ler essas duas referências, depois a gente vai fazer uma exposição, né, de algum tempo, e acredito que vai ser uma palavra inspirada para os nossos corações. Vamos lá, vamos ler. Primeiro lá em Marcos 2, a partir do verso 1 até o 12, que diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Bem, agora eu vou ler o texto lá o outro texto, em Mateus, no capítulo 8, dos versos 5 a 13. Um centurião te mostra fé. Começa assim o texto. Também em Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem.
Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Graças a Deus, temos aqui a leitura dos dois textos, né? São similares, são dois fatos que ocorreu com Jesus. Nos dois casos, nós percebemos que houve cura. Eu gostaria de trazer essa mensagem baseada em 3 pontos básicos, para ser bem sucinto. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: apesar dos dois textos falar de cura, Jesus não era curandeiro, né? Não está ligado. Jesus não chamava as pessoas ou reunia as pessoas para curá-las. Ele não as chamava e dizia assim, ele não chamava as pessoas para serem curadas. O principal chamado de Jesus, e isso está ligado intimamente com o Evangelho, com os valores do Evangelho, e com o chamado do Cristo, ou o chamado de Jesus, o chamado de Jesus é para reconciliar. O chamado de Jesus é para trazer reconciliação. O chamado de Jesus é para produzir a paz no sentido de trazer união, desfazer inimizades. Então, o chamado de Jesus está nesse sentido, de produzir reconciliação. Só que quando há essa equação do encontro da fé com a graça de Deus, naturalmente produz milagres. Milagres na vida das pessoas. Compreende? Então, o chamado de Jesus estava ligado, em primeiro ponto, estava ligado com a questão da reconciliação. Então, ele estava ali e pessoas vinham ao seu encontro. Ali na questão daquelas pessoas que vieram com esse paralítico e trazendo, 4 homens o trouxeram, porque ele estava de fato paralisado. Em outro caso, a pessoa também estava diretamente paralisada, porque ela estava em casa doente, e o centurião era um homem de posição, era um oficial romano que tinha sob a sua autoridade 100 soldados. Né? Primeiro esse centurião e depois esse outro grupo de pessoas, né, remetem a Jesus num ato de fé. Perceba que a pessoa envolvida, ou a pessoa que era alvo mesmo, a pessoa que estava doente, ela não estava manifestando, ela não estava tendo uma ação direta, a não ser aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que se compadeceram da sua dor, que se compadeceram do seu sofrimento, né? Então, essas pessoas se motivaram e foram ao encontro de Jesus, porque acreditavam que Jesus estava à fonte da graça de Deus, né? Jesus estava ali e era a fonte da graça e do poder de Deus. E essas pessoas levaram ao encontro de Jesus a sua fé. Muito bem. Então, o primeiro ponto, meus queridos irmãos, é que fique bem claro que Jesus estava ali para promover reconciliação. Essa é a base do ministério do Cristo, a promoção da reconciliação, né? A promoção da amizade, a promoção da paz. Quando eu falo no sentido de paz, é no sentido de reconciliação com Deus, é no sentido de reconciliação com o próximo, é no sentido de produzir paz mesmo. Muito bem. Outro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é a fé. Qual era a fé que impressionava Jesus, né? Qual era a fé que impressiona Jesus? Por que Jesus ficou tão impressionado? Porque esses casos
tanto o caso lá dos homens, dos 4 homens que chegaram no lugar e abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem numa maca, quanto esse homem centurião de posição que vai até Jesus e lhe diz: olha, não é preciso que você vá à minha casa, mesmo Jesus se oferecendo para ir até a casa daquele homem. Quem não queria, né? Que Jesus fosse à sua casa, mas ele de certa forma, ele não se acha digno, talvez por não ser do mesmo povo que ele, por não ser da mesma... porque ele era um romano, ele não era judeu, né? Talvez ele não se achasse digno de receber a Jesus, até pelos constrangimentos religiosos da época, porque os judeus não entravam em casas de estranhos, porque consideravam impuros, entendeu? Então ele já tinha essa restrição, dizendo assim: não é preciso que você vá à minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo. Mas ele apresentou uma fé absurda, madura, de entendimento, sabe? Porque ele disse assim: olha, para a sua palavra não existe tempo e espaço. Para a sua autoridade, para a sua dimensão de autoridade, não existe tempo e espaço. Basta que você ordene. Então, perceba a maturidade, o entendimento e o discernimento daquele homem que muitos de nós, até hoje em dia, não conseguem alcançar. Sabe? Aquele homem estava dizendo assim: olha, você não precisa ir lá, você não precisa colocar óleo na cabeça dele, você não precisa dizer palavras para ele, basta que você ordene. Perceberam o nível de fé que impressionou a Jesus e que me impressiona e te impressiona, porque muitas vezes as pessoas é necessário que tenha uma referência, que tenha que pegar em algo, tenha que se deslogar a um determinado local, tenha que passar uma unção, tenha que fazer uma coisa, tenha que fazer outra, para poder ter um referencial físico, para poder ter uma manifestação de alguma coisa. E esse homem, diante do seu discernimento, ele apenas diz para Jesus: você é uma autoridade espiritual. Você é uma autoridade espiritual. E se você falar alguma coisa, naturalmente aquilo vai acontecer, porque existe um respeito no mundo espiritual pela sua palavra. Primeiro, ele reconheceu a autoridade do Filho de Deus. E segundo ponto que eu gostaria de destacar, né, tanto na fé desse centurião, quanto na fé daqueles 4 homens, é que eles não buscavam benefícios para si, benefícios para eles próprios, mas buscavam benefício para o outro. Compreende? Que no tempo existe uma tendência humana, existe um egoísmo humano, sabe? De sempre buscar coisas para si, né? E isso é muito estimulado por muitas correntes, até cristãs, né? Venha buscar sua cura, venha buscar sua libertação, venha buscar sua liberdade financeira, como se Jesus fosse um curandeiro, um coach, ou aquele que vai prover benefícios na vida das pessoas. Então, as pessoas são chamadas, são convocadas para receber benefícios. Mas a fé que impressiona Jesus é aquela fé que vai não pedir benefício para si próprio, mas vai em socorro do outro. Tanto esse homem de grande posição, ele se humilha de certa forma, se rebaixa, vai até a Cristo e pede humildemente pelo seu servo, sabe? Por um empregado seu.
Ele não estava pedindo nada para ele. E na EBD de hoje de manhã, nós falamos sobre que a verdadeira comunhão com Deus no Evangelho é aquela comunhão no qual você se dedica ao outro, no qual o seu alvo é o outro. Cristo se entregou pela humanidade, ou seja, Cristo se entregou pelo outro. Então, o alvo do Evangelho é sempre essa questão do outro, né? É sempre beneficiar o outro. E esses dois homens impressionaram a Cristo. Esses dois personagens aqui, uma figura do centurião, na figura daqueles 4 homens, era no sentido de beneficiar o outro que não estava nem sequer em condições de exercer fé, queridos, de ter uma ação efetiva, de ir ao encontro. Essas 2 pessoas estavam tão abatidas, tão sem forças, né? Tão debilitadas, que não era nem capaz de fazer alguma ação. E aqui eu trago um ponto muito interessante, que é o seguinte: é muito importante a gente ter amigos, né? A gente ter pessoas queridas do nosso lado. É muito importante a gente promover amizades, boas amizades, né? Porque quando você estiver abatido, quando você estiver... Aquelas pessoas vêm e te levantam. Aquelas pessoas te levantam no sentido físico, mas também te levantam junto a Deus. Se você não tiver nem capacidade de ter uma ação efetiva, de se levantar. Compreende? Então, essa é a fé que impressiona Jesus. É aquela fé desinteressada. É aquela fé que vai ao encontro do outro. Que vai a Deus, mas vai a Deus desinteressada de si mesmo e interessada em beneficiar o outro, né? O terceiro ponto que eu trago nessa mensagem, e é o último, né? É é aquela parte do texto onde Jesus diz: estão perdoados, filho, estão perdoados os teus pecados. Isso era muito grave. Dentro do dogma religioso de época, só quem poderia perdoar pecados era o próprio Deus. E o consenso ali religioso, reunido também ali, naquela assembleia que estava ali, eles ignoraram profundamente e até acusaram Jesus de crime, né? Porque blasfêmia era um crime digno de morte, né? Então ele disse: isso é uma blasfêmia. Esse homem acaba de cometer um crime, acaba de cometer uma blasfêmia porque ele perdoou o pecado dele. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente vê a seguinte constatação, né? Existiu o consenso do dogma religioso que só quem poderia perdoar os pecados é Deus. Aí Jesus vem e faz uma pergunta para eles e diz assim: olha, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou levantar um paralítico? E essa pergunta eu direciona a você nessa noite, né? E para quem estiver ouvindo. O que é mais fácil? Perdoar pecado ou levantar um paralítico? Né? Uma confrontação. Jesus confrontou aquelas pessoas e disse: o que é mais fácil? Levantou essas 2 razões, né? Proporcionalizou e disse: o que é mais fácil? E vamos ver as implicações disso aí, né, queridos? Porque muitas vezes, assim, a gente tem naturalmente a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Mas quando Jesus disse isso, ele queria universalizar a questão do perdão, né? Talvez aquele homem, por que Jesus primeiro, né? A gente pode conjecturar
Porque Jesus primeiro disse para ele, filho, estão perdoados os teus pecados, né? Talvez aquele homem sofresse de uma paralisia, até mesmo existencial. Alguma coisa teria acontecido aquele homem. A gente, até pelo relato da história, via que ele era um homem amado, porque algumas pessoas se disponibilizaram a pegar aquele homem, a levar até Jesus, a destelhar uma casa, botar aquele homem. Então, aquele homem, de certa forma, era amado, né? Mas alguma coisa tinha acontecido na vida daquele homem que o tinha tornado paralisado para a vida. Alguma coisa se somatizou no organismo daquele homem que o paralisou. O paralisou. Talvez o grande problema daquele homem fosse a questão do perdão, ou por algo que ele fez, ou por algo que fizeram com ele, que ele não conseguia se desvencilhar disso. E isso acabou paralisando a vida dele. Quantas pessoas você conhece ou você já ouviu falar que ficaram paralisados para a vida devido a um fato, a uma culpa, a um peso, a algo que aconteceu na vida daquela pessoa e que ela paralisou para a vida? Ela não estudou mais, ela se trancou em casa, ela não quis mais encontrar outras pessoas, ela se paralisou. Ela é até fisicamente perfeita, mas existencialmente ela está paralítica, ela está paralisada, porque ela não consegue ir à frente, porque a culpa não permite, porque a acusação não permite, porque a vergonha não permite. E a pergunta continua: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar uma paralisia? Naturalmente, queridos, é muito difícil, só Deus mesmo. Só o poder de Deus mesmo para curar uma paralisia. Só que perdoar pecados não. O que Jesus estava colocando ali diante daqueles homens, inclusive os religiosos, era a universalização do perdão de pecados. Não somente Deus perdoa pecados, mas isso é uma atribuição também dos homens. Então é mais fácil também perdoar pecados. E em perdoando pecados, nós também produzimos milagres no nosso coração e no coração de muitas pessoas. Então, o que aquele homem queria, o que aquele homem pôde ouvir naquela noite, naquele dia, né? Ele ouviu, e isso destravou a vida dele. Ele ouviu aquela frase, e aquela frase de Jesus foi como um poder tão restaurador, tão reconciliador na vida dele, no espírito dele, que instantaneamente ele se levantou. Ele se revigorou. As suas pernas, os seus braços. Quando ele ouviu aquela frase, aquela palavra de Jesus, aquela palavra de Deus, dizendo assim: os teus pecados estão perdoados. Instantaneamente. As amarras, as correntes que o prendiam num leito foram todas quebradas. E depois Jesus disse assim: pega o teu leite, pega a tua cama, levanta e vai. E vive. Vocês podem entender o significado disso? Meus queridos, veja bem, o que eu trouxe nessa noite, e eu gostaria de encerrar dizendo isso, enfatizando isso, né? Quando a fé encontra
o poder de Deus, a graça de Deus. Ela produz milagres, né? Ela produz milagres. E nós, o que Jesus fez naquele encontro, ou naqueles encontros ali, é perfeitamente atribuível também a nós, né? Jesus ali promoveu reconciliação. Jesus também disse que a fé que agrada a ele, ou a fé que o impressiona, é aquela dedicada ao outro, dedicada ao interesse do outro também. Entendeu? Essa é uma fé que impressiona Jesus, porque o natural e o que acontecia corriqueiramente com eles ali era todo mundo buscando para si, né? Todo mundo buscando o seu benefício. Até que então surge um homem, um centurião, que traz uma maturidade, um homem que não era dentro da religião judaica, um homem que era considerado um pagão, e impressiona Jesus com entendimento, com discernimento, né? E Jesus prontamente atende ao seu pedido. E aquele servo dele foi restabelecido de forma sobrenatural. Sobrenatural. Não precisou de mão, não precisou de óleo, mas de uma liberação de uma palavra ungida de Deus, de Cristo. E nem o espaço e o tempo puderam conter. Nem o homem lá precisou saber. O homem que estava deitado lá não precisou nem saber que Jesus tinha liberado uma palavra. Mas tudo aconteceu conforme o que Jesus tinha acordado com a fé daquele homem que foi ao seu encontro. Então, o acordo que aconteceu entre aquele homem que foi ao encontro de Jesus e a palavra que Jesus liberou, a pessoa que foi beneficiada não precisou nem saber disso. Isso aconteceu. Compreende? Então, uma fé dedicada ao próximo. E o terceiro ponto, que é a universalização do perdão de pecados. Sei que não é fácil a gente perdoar pecados, mas perdão de pecados cobre multidão de pecados. Perdão de pecados traz cura para o nosso coração, para a nossa mente. Há essa ação que Jesus universalizou, que dentro da concepção religiosa da época, só Deus poderia fazer. Jesus diz assim, não, a gente pode fazer também, você pode fazer também. Faça, perdoe pecados. Perdoe pecados. Perdoe as faltas. Entendeu? Então, Jesus universalizou também essa questão, né, do perdão de pecados. E promoveu a reconciliação e disse que uma fé de qualidade, uma fé que o impressiona, é aquela fé dedicada ao próximo. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite para a nossa vida, para a nossa edificação. E também está ao nosso alcance. Nada que eu falei aqui, nada que Jesus fez ali, também não possa ser feito por nós. Também não possa ser reproduzido a mesma obra através de nós e em nós. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos. Né? Que essa mensagem possa encontrar abrigo nos nossos corações. Que nós possamos colocar esses valores em prática, né? São valores do Evangelho. Eu sei que, às vezes, assim, pode soar, às vezes, assim, de forma hipócrita ou impossível, mas a nossa peregrinação aqui na Terra, né? A nossa caminhada de fé é justamente essa. É nós descobrirmos esses valores e, ao mesmo tempo que a gente descobre esses valores, a gente se esforçar por empreender esses valores na nossa vida, esses valores do Evangelho, né? De replicarmos isso em todas as nossas relações.
em todo o nosso alcance, né? Promover a paz, como Jesus ensinou a fazer, né? Promover a paz, promover a reconciliação, dedicar-se ao próximo, dedicar-se e perdoar, né? Então, que a bênção de Deus, queridos, que a graça de Deus continue moldando a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, para que nós possamos reproduzir esses valores em nossas vidas. Gostaria de deixar aqui o meu grande abraço e um beijo a todos, que continuemos, né, pedindo a Deus pela nossa nação, que continuemos nos esforçando para que continuemos a ser pessoas de bem, pessoas que carregam esses valores. Amém? Beijo a todos. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Amém, meu irmão. Bela palavra. Nós vemos ali um misto, né, de fé e de amor ao próximo, né? Aquele centurião, ele acreditou, ele teve fé que encontrando Jesus, Jesus lhe liberaria uma palavra e o servo seria curado. E aqueles 4 homens tiveram fé de que chegando naquele local não importava o que eles estivessem fazendo, mas aquele homem ao qual eles levavam até Jesus Cristo seria curado. Então, ali um misto de fé e amor ao próximo. Amém. Parabéns pela palavra aí. Vou passar a oportunidade agora para o pastor Adailton, que vai ministrar a nossa ceia. Amém. Então, obrigado pela palavra. Sempre falar sobre o perdão é um privilégio, e não é só um privilégio, né? Falar sobre o perdão é uma missão difícil. E o poder do perdão, o poder do perdão dá um discurso inteiro. E você colocou como um dos tópicos da tua mensagem, mas dá um discurso inteiro, na verdade, para a gente falar sobre o poder do perdão. É um pouco sobre isso que fala a ceia também. Quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou compartilhar com vocês um texto que foi traduzido e narrado a partir de 1969, portanto é um texto que é mais velho do que a maioria de vocês aqui, só não muito mais velho que o pastor Carlos, mas é mais velho que a maioria de vocês. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Esse texto é a meio da revista corrigida de 1969. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Vocês me perdoem, porque se lê tantas vezes a mesma coisa numa versão só, né? Você vai lendo várias vezes no culto, e todo ano você vai ler numa versão diferente, e teu cérebro ele trava, porque ele quer falar o que está decorado, ele não quer falar o que está escrito. Então vou voltar. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom, seria que esse homem, se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do seu rebanho, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Esse texto a gente tem pouquinho tempo, porque é a ministração da ceia, não é mais a mensagem. A mensagem já foi, espero que você tenha aproveitado muito da mensagem, mas esse texto narra-nos a oportunidade da ceia do Senhor, a última ceia que Jesus faz com seus discípulos, a última refeição que faz com ele. E é muito curioso, sempre que eu leio sobre isso, porque falar sobre a ceia do Senhor é uma coisa bem... um episódio que a gente não atenta muito, mas é o episódio
de quando Jesus se sente traído. Parece óbvio dizer isso, mas a gente pensa pouco no que diz respeito a esse sentimento de Jesus de andar com seus amigos ali, gente próxima, gente íntima, gente que ele escolhera a dedo, amigos que ele escolheu para andar com ele. Ou seja, não é só gente que se agregou a ele, é gente que ele mesmo escolheu, é gente que ele mesmo separou. Ó, você, vocês vão andar comigo, vão ser os 12 mais próximos aí. Claro que o texto vai dizer que desses 12, 3 são mais próximos, e dos 3, João vai dizer que tem um que é mais próximo, e a gente, por suposição, vai entender que é o próprio João, que seria aí o discípulo mais chegado, mais próximo a Jesus. No entanto, a gente não pode deixar de se espantar que, mesmo Jesus escolhendo 12 pessoas à mão, a dedo melhor, um deles ainda o trai. E é espantoso isso. E aí alguém pode me dizer, claro, Deus, alguém tinha que traí-lo. Sim, mas não necessariamente precisava ser um dos 12. Jesus tinha mais de 12 discípulos e você sabe disso. Em oportunidade da grande comissão, Jesus envia os seus discípulos e eles eram 72 homens. Então Jesus tinha muito mais de 12. Aquele que o trairia podia ser fora do círculo dos 12. Não poderia, porque a palavra de Deus diz que... A palavra de Deus não diz que... Em momento nenhum diz que um dos 12 o trairia. Em momento nenhum. A Bíblia diz que ele seria traído, mas não diz que um dos 12 o trairia. Então, me espanta muito alguém receber tanto e ainda assim voltar-se contra. A índole de ser humano é má, e a verdade que Judas resolveu perceber é que Jesus era débil, falho, por isso que Judas traiu Jesus. Judas não traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Se você já leu os evangelhos, se você já leu Atos, capítulo de número... Eu não vou lembrar agora o capítulo de Atos, tá? Então vou pular essa parte e depois eu digo para vocês aí. Não precisa procurar agora não. Mas se você já leu Atos, você vai perceber que Judas não traiu a Jesus por causa de dinheiro. Judas traiu a Jesus porque se decepcionou com ele. Ele esperava de Jesus uma coisa e Jesus foi outra. Ele entendeu que Jesus seria o Messias que libertaria Israel das mãos de Roma e que restauraria o trono de Davi. E não foi isso que Jesus fez. Na verdade, nem era essa a proposta de Jesus. Jesus faz um grande discurso de separação entre igreja e Estado. Ele fala isso, meu reino não é desse mundo. Me espanta hoje ainda, no século XXI, as pessoas ainda acharem que Deus interfere em questões de Estado. Me espanta ainda, no século XXI, a gente ainda achar que Deus está interferindo em questões de Estado. Se Judas traiu a Jesus porque não entendeu aquele discurso que Jesus pregava, muita gente se decepciona com Jesus ou cria um próprio Jesus, um Jesus todo particular, próprio, individual, que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho, porque não conhece o texto. Ele cria um texto na cabeça dele. A maior parte das pessoas que você conhece cria um texto na cabeça. Nunca leu a Bíblia. Dito isso, eu quero convidar você para ler a Bíblia. Nunca leu. E aí cria dentro da sua cabeça o texto do Jesus que foi desenhado a partir da escola bíblica dominical, do culto de ensino, do culto de doutrina, da catequese, de onde quer que seja. Mas nunca leu o texto, nunca tentou entender o Jesus bíblico. Judas também não entendeu. E por isso ele trai a Jesus, por isso ele abandona os princípios, por isso ele se afasta. Muitos de nós nos afastamos da verdade do Evangelho simplesmente porque criamos a nossa própria verdade, porque entendemos a nossa própria verdade, porque queremos a nossa própria verdade, porque queremos o Jesus que nós desenhamos e pintamos com as nossas cores. Jesus, então, passa a ser pintado com aquilo que está na minha cabeça. Jesus passa a ter o sorriso que eu quero que ele tenha. E ele tem um discurso totalmente distinto daquele que eu quero que ele tenha. Aliás, ele passa a ter um discurso muito próximo àquele que eu quero que ele tenha e muito distinto daquele que ele realmente teve. A maior parte das pessoas que você conhece não conhece o Jesus da Bíblia. Não conhece o Jesus do pobre, não conhece o Jesus do humilde, não conhece o Jesus que nasceu no Oriente Médio, não conhece o Jesus que nasceu numa manjedoura, não conhece o Jesus que laborou para que aquele que fosse necessidade tivesse de comer, não conhece o Jesus que mandou os discípulos alimentarem a multidão, não conhece esse Jesus. Conhece um outro Jesus que foi pintado a várias cores e a vários dedos e construído a várias mãos. Judas também entendeu esse Jesus, e por isso ele estava afastado. E aqueles homens todos que ficaram ali próximos a Jesus, eles entenderam quem era Jesus, entenderam seu discurso, e por isso receberam e perceberam quem era o Jesus. Então eles perceberam quem era Jesus e sabiam que esse Jesus ele precisava
ser anunciado aos homens. Por isso eles não se afastaram. Ou você acha que os homens que tentaram a Judas só chegaram a Judas? A coisa é tão séria que Jesus chega em determinado momento a dizer para Pedro, que estava orando por ele, porque achava mesmo que ele podia ter se desviado e se afastado. Ele disse assim, olha, eu estou orando por você, tá? Porque o negócio para você é sério. Então, é muito provável... Fala, Pedro. É muito provável que os demais discípulos também tivessem tido a mesma proposta. É natural, então, que a gente perceba no último discurso de Jesus que ele sabia exatamente quem era que o trairia. E ele falou, aquele que mete a mão no prato, se numa versão de 1969 vai dizer para eles o seguinte, olha, é você que confessou. É isso que Jesus está dizendo na Revista Corrigida. Já na NVI, Jesus diz assim, sim, é você. Não importa em qual versão. Você pode ler, inclusive, no hebraico original, mas ele vai continuar dizendo, você acaba de dizer que você se vendeu para que eu fosse crucificado. Mas tudo bem. E essa segunda parte, para mim, é que é mais difícil. Tudo bem. Você engolir a afronta, engolir a assinte, engolir o comportamento assintoso, engolir aquele que te fere, engolir aquele que não te apoia, engolir aquele que não presta atenção no que você diz, engolir a gente que finge que gosta de você, engolir essa turma toda. Foi isso que Jesus fez. Ele engoliu a seco aquilo ali na hora da ceia, na hora da comunhão. Jesus consegue exercer comunhão e oferecer perdão. Ele consegue exercer comunhão e mesmo quando vai preso, quando ganha um beijo de traição, ele vira para Judas e fala assim, meu amigo, o que você veio fazer aqui, rapaz? Porque eu sou teu amigo. Você pode até não ser o meu amigo, mas eu sou teu amigo. Jesus diz isso para ele. Então Jesus ele dá uma grande lição. Se até aqui você não conseguia enxergar em Jesus um grande líder, nesse momento você não tem outra opção senão reconhecer que ele mesmo sabendo quem o trairia, não o põe para fora, não briga com ele, não vira a mesa, não arruma confusão. Ele diz tudo bem. E segue a ceia, segue a comunhão. E parte o pão e toma o vinho e segue em paz. Porque ele sabia a que viera, sabia o propósito que tinha. E se Judas não conseguia enxergar isso, era um problema do Judas, não era um problema dele. Então, com isso eu quero dizer que muitas vezes o problema não é comigo, não é com você. O problema é de quem não consegue enxergar o propósito do Cristo Redentor, do Cristo que restaura, do Cristo remidor. Não é do Cristo que oferece dinheiro, não é do Cristo que revela, não é do Cristo que se mete em política, não é do Cristo que revela... que dá dinheiro, que dá carro, que dá casa, que às vezes nem oferece cura. Jesus, para ser Jesus, não precisa oferecer cura. Deus, para ser Deus, ele não precisa curar. Deus, ele pode, mas ele não precisa. Eu acho que você sabe a diferença. Deus, ele pode falar, mas para ser Deus, ele não precisa falar. Deus, ele pode trazer revelação. E a gente diz assim, se Deus é Deus, ele vai até ignorar o que você está falando, porque ele não precisa confirmar nada para mim nem para você. Eu não tenho condições de chegar para Deus e dizer assim, se você é Deus mesmo, olha Deus, se tu és Deus, nessa noite, tu vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não precisa. Ele não tem necessidade de se provar como nada. Jesus podia ter, naquele momento, dito o seguinte, eu sei quem vai me trair. Então vai embora daqui, porque eu sou Deus, eu sou filho de Deus. E ao contrário disso, durante todo o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele nem levanta esse discurso dizendo que ele é o filho de Deus. Não, ele nem levanta esse discurso. Então, pelo contrário, os homens é que levantam esse discurso, ele foge desse discurso de que ele é o grande, ele é o cara, ele é o... Não, ele foge dessa história. Jesus oferece, então, o seu perdão, sua misericórdia, sua redenção. Ele oferece o Cristo Redentor. O Cristo que derrama seu sangue e diz assim, eu fui entregue exatamente para isso, para a remissão dos pecados. E que os homens enxerguem isso. Enxerguem que a igreja está nessa terra para transformar. Um amigo meu disse o seguinte, eu creio que a igreja pode transformar esse mundo. Eu falei, rapaz, a igreja não vai transformar o mundo, são os homens de bem que vão transformar o mundo. Mas eu acredito mesmo que existem homens de bem que vão transformar esse mundo sempre para melhor. Não vai haver uma grande mudança. Não existe isso. Arranca da tua cabeça esse papo de que virá um grande homem que trará solução para a humanidade. Isso não existe. O homem é débil, falho, imperfeito e sempre o será. O homem jamais será perfeito.
jamais será perfeita. A Bíblia conta, inclusive, uma história, traz a narrativa de um homem que aproximou-se tanto da perfeição que foi arrebatado para que aqui não ficasse. É uma narrativa que você tem que parar e decidir se você vai acreditar nela ou não. Tamanha é a perfeição que aquele homem atingiria se aqui ele ficasse. O fato é que não existe um homem perfeito, mas você precisa decidir se você está disposto a perdoar aqueles que estão próximos a você e que possivelmente não estão nem aí para você, que não te apoiam, nem acreditam em você e nem precisam. No mesmo processo em que Deus não precisa que ninguém o credibilize para que ele seja Deus. Você, como um homem de Deus, como uma pessoa próxima a Deus, que quer se aproximar de Deus, também não tem uma santidade para ser um homem de Deus, assim como eu também não tenho. Mas nós precisamos todos os dias nos conscientizar de lermos a nossa Bíblia, de acreditarmos que o Cristo Redentor está sobre a minha vida e que vai trazer a sua misericórdia e que pode agir em mim. A partir daí eu sei que pela sua misericórdia eu posso caminhar e eu posso encontrar forças para aquilo que eu me predispuser a fazer. Sempre que eu tenho oportunidade para conversar com jovens, e hoje é mais uma oportunidade que eu tenho, porque os jovens vão estar ao alcance dessa mensagem, eu digo para eles o seguinte: estuda. Hoje mesmo eu encontrei uma jovem e disse para ela assim: olha, a Alemanha agora está abrindo bolsas, não são bolsas, né? Oportunidades de estudo gratuitas para jovens estrangeiros. O Shakespeare diz que estar pronto é tudo. Se você vai aproveitar, eu não estou falando para essa jovem, eu estou falando para todos os homens, para mim, para você, para mim principalmente, para você, para os jovens, para o mais velho. Se você vai aproveitar as oportunidades que a vida te dá de perdoar, de conviver, de obedecer, de aprender, de crescer, é uma decisão tua. Em cima do que o Ayrton falou, tem muita gente que paralisa. Paralisa. Às vezes por um choque, por um trauma, por qualquer situação da vida, a pessoa paralisa. E a vida paralisou. A grande verdade é que ninguém paralisa de mesmo. Ou você vai para trás ou você vai para frente, mas parado ninguém fica, porque o mundo circula, o tempo passa, o mundo roda, o tempo passa. Então, se você não aprende, todas as pessoas que estão em volta de você aprenderão e você ficou para trás. Se você não cresce, todas as pessoas que estão em volta de você crescerão, mas tem algumas que não crescerão. E eu, junto com essas que não crescerão, também não crescerei. E eu fiquei para trás. E essa é a grande verdade da vida. Ninguém para no caminho. Ninguém para. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. O tempo tem um fluxo contínuo para frente. Ao final de 4 anos, um aluno que se matriculou na graduação, ele tem 2 opções. Ou ele se gradua e pega o seu diploma, ou ele assiste a sua turma se formar, enquanto ele fica para trás. Essa é a regra da vida. Portanto, a cada mensagem que é pregada, em cada culto, a cada reunião que você tem a oportunidade de estar com a igreja, ou você aprende junto com essa igreja, ou você fica para trás. A decisão é sempre sua. Pai, que a tua palavra e misericórdia continue falando no coração dos teus filhos, e agora eu te apresento o pão. O pão que nessa noite representa o teu corpo, que é partido, que foi partido em favor da igreja. Que o Senhor possa santificar esse pão, para que nós, através da tua misericórdia, ao tomarmos desse pão, possamos ser curados. Apresentamos também a ti o cálice, que representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse cálice representa o vinho da última ceia, o sangue da cruz do Calvário, e eu quero, Senhor, te clamar para que essa comunhão, essa misericórdia esteja na vida dos teus filhos. No nome precioso de Jesus, que tu possa abençoar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este é o meu corpo, que é partido em favor de todos vocês. Fazer isto todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Fazer isto que você, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Tomai e comei. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com todos vocês. Obrigado, Pai, também por esse vinho, por esse cálice, por esse suco que representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário, e que traz para nós a tua misericórdia. Cura as nossas enfermidades, da mente, da alma, dos ossos, do coração. Cura a nossa vida, Pai.
cura a nossa emoção, cura, Senhor, o câncer, a dor, a medula, a ansiedade, o medo, o pavor, a preguiça, qualquer sintoma apático que possa se abater sobre a vida dos teus filhos, que possa ser repreendido no nome precioso de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é o vinho da nova aliança, o sangue da nova aliança que eu faço com todos vocês. Bebei dele todos. Obrigado, Jesus, pela tua infinita graça, misericórdia, pela revelação do teu poder, do teu amor e da tua unção. E da tua unção que em nós opera. Continua operando a tua misericórdia e cura-nos ainda nesse dia, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, teu coração. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar reunido para o culto de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar sempre para ler a Bíblia. Novamente, aqueles que estão acompanhando, eu sei que tem gente que está acompanhando o curso só assistindo no YouTube, eu sei que tem gente que já falou comigo no WhatsApp, olha, eu estou acompanhando só no cronograma, mas eu estou oferecendo a você a oportunidade de ler a Bíblia juntos. Vamos ler a Bíblia juntos. Pegue o cronograma, está perdido no cronograma, me avisa e eu vou fazer um cronograma especial para que você comece novamente a sua leitura. Então, leia a Bíblia ainda em 2021. Se você começar agora, você ainda termina em novembro. Então vou deixar para começar em abril para terminar em dezembro. Ou então vou deixar para começar em maio, já que está dentro do seu cronograma, para terminar em janeiro está terminando. Faz isso não, filho. Para de mentir para você mesmo. Começa agora. Aquilo que você deixa para amanhã não existe. Até porque o amanhã não existe. O único tempo que existe é o agora. E segundo Einstein, o único tempo que existe é o passado. Porque tudo que você está vendo agora é só um reflexo da luz que já bateu nos seus olhos, já mandou informação para o seu cérebro, e esse tempo que você está vendo já, inclusive, já acabou. Então, se você tem uma coisa que não está sob seu controle, é o tempo. Use de forma sábia. Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Eu vou despedir vocês com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e a preciosa consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que almejam serem curados pela misericórdia infinita do Cristo Redentor sobre as nossas vidas, que todos esses digam amém.